Olá, o meu nome é Josué. Hoje eu tenho 58 anos e esse fato que irei contar para vocês através destas palavras se passou comigo quando eu era uma criança. Eu devia ter por volta dos meus 9 anos, mas uma visão daquelas marca as memórias de qualquer pessoa, passe o tempo que passar. Na época, meus já falecidos pais, ambos se forem um acidente de carro, iam com bastante frequência para o sítio do meu também já falecido avô passar os finais de semana. Naquela época, lembro que era uma área rural. Digo lembro porque logo após o acidente de meus pais, pouco tempo depois, o meu avô vendeu aquele local, vindo falecer meses depois. E desde então não voltei mais lá, pois fui criado por uma tia distante. Sei apenas que fica em Minas Gerais. Curioso que lembro mais daquela noite do que do local em si, mas lembro o suficiente para explicar para vocês. A casa era uma casa simples, não tinha muros, apenas uma cerca de moirão e arame farpado em toda a volta. A casa, por ficar em uma área rural, não tinha casas em volta. Ficava em uma área muito aberta e atrás dela uma mata gigantesca, mata fechada mesmo. O meu avô contava várias histórias de terror, de mula sem cabeça, de saci, de lobisomem. Eu adorava aquilo. Atrás da casa, lembro que saindo da cozinha, tinha uma escadinha de uns 3 degraus bem de frente para essa mata. O meu avô sentava na parte superior e eu sentava na base da escada. E ele contava cada coisa que para dormir depois era quase impossível. Certa noite, depois de jantar e ouvir várias histórias, nós fomos dormir. Estava uma noite muito quente, muito difícil de dormir. Eu levantei para beber um copo d'água e comecei a ouvir uma barulheira danada do lado de fora da casa. Era como se tivesse alguma coisa correndo lá fora, e realmente tinha. Não demorou muito e meu avô apareceu me fazendo sinal de silêncio. Sem entender nada, eu obedeci. Depois de uns 20 minutos, o barulho passou e o silêncio habitual da noite tomou conta do lugar, e aí sim conseguimos dormir. No dia seguinte, logo cedinho, eu e meu avô fomos buscar pão. E ao chegar na padaria, que na verdade era uma espécie de venda, como se diz no interior. Ao entrarmos no local, tinha algumas pessoas, porém, uma chamava bastante atenção pelo seu semblante mal encarado. Mas até aí, tudo tranquilo, até o momento em que ele perguntou ao meu avô como foi a noite passada e deu uma risada de gelar a alma. Para mim, que era uma criança, estava tudo normal, mas no semblante de meu avô estava claro que tinha algo de errado. O meu avô se despediu do padeiro e fomos embora. E assim que chegamos em casa, 10 minutos depois, o meu avô saiu em sua bicicleta. Quando ele voltou com uma arma na cintura. Quando o sol se escondeu, dando lugar a uma lua enorme, naquela noite o meu avô não quis contar história nenhuma. Ele estava muito sério e pensativo. Horas se passaram e nada de anormal acontecia. Até que em determinada hora ouvimos um uivo de pôr medo em qualquer homem valente. O meu avô mandou eu ir para o quarto e trancar a porta por dentro. Eu fui sim, porém fingi ter ido. Eu voltei e vi meu avô olhando pela janela. Em silêncio, eu me aproximei e olhei, e também vi. Estava lá, parado no fundo da casa, próximo à entrada da mata, a coisa mais horrível que eu vi até hoje. E ele estava lá de pé, olhando para nossa casa. Uma criatura bizarra. Ele devia ter quase 2 metros de altura. Ele estava a uns 10 metros da casa e dava para ver bem com o clarão da lua. Aquilo lembrava um homem, mas a cara era toda deformada. A fisionomia lembrava um cachorro, mas com um focinho curto tipo um porco. Os seus dentes eram todos serrilhados. Ele tinha pelos bem grossos na parte dos ombros e no começo dos braços. Suas unhas pareciam garras. Aquilo era assustador. Do nada, aquela coisa correu em direção à casa. O meu avô, que já parecia esperar, abriu a porta rápido, já preparado para o pior, e efetuou alguns disparos, pegando aquela coisa de surpresa. Eu olhava da janela horrorizado. Aquela cena que até então para mim eram coisas de histórias.
Eu acredito que 3 dos disparos efetuados acertaram aquela coisa, não sei bem. O primeiro, que fez ele parar, e mais uns 2 depois dele desistir e recuar fugindo para dentro da floresta, soltando um urro que ecoou no lugar. Foi tudo muito rápido, coisa de segundos. Ninguém conseguiu dormir mais naquela noite, preocupados e com medo daquela coisa lá fora. No dia seguinte, o meu avô logo cedo saiu dizendo que iria resolver um assunto, e eu fiquei com a minha avó. Depois de 1h30 mais ou menos, o meu avô retornou de cara amarrada, chamando a minha avó de canto, e eu, lógico, fui ouvir a conversa. Ele disse que tinha ido na casa de uma pessoa de nome Antônio, e que ao chegar lá ele não estava. A porta estava encostada, e ao entrar no local, encontrou algumas coisas caídas no chão, roupas reviradas e panos com algo que parecia mancha de sangue. O meu avô falou que aquela coisa da noite passada era ele e que aquilo era um lobisomem e que tinha ido lá para pôr um fim nisso, mas não o encontrou. Tudo isso foi movido, pelo que eu entendi, por conta da posse do local, pois ele também queria aquelas terras que meu avô comprou primeiro, e desde então, até o período que eu ainda fui para lá, nunca mais vi ou ouvi nada parecido. Bom, esse foi o meu relato. Muita gente não acredita. Eu entendo e respeito. Eu também não acreditava, até depois daquela noite. Hoje não duvido de mais nada. Muito obrigado pela oportunidade do canal a me permitir contar essa história e uma boa noite.